Prontinho, pessoal. A gente está, então, agora já transmitindo a nossa imagem aí pelo YouTube. Queria aproveitar para dar as boas-vindas a todos aí. Mais um bate-papo desse nosso nessa série aí da Porta para Fora, esse programa que a gente criou para uma vez por mês bater um papo. Agora já... Opa. Pequeno problema técnico. Mas para uma vez por mês a gente bater um papo a respeito de temas relevantes para vocês, nossos stakeholders, né? É uma programação que a gente puxa com temas que nós entendemos ser de interesse das nossas pessoas, particularmente voltado aí, então, aos nossos colaboradores, mas também temas de interesse que, pela natureza deles, são apropriados também para outros grupos de stakeholders, para pessoas que se interessam por esses temas, onde a gente conecta um pouco do nosso universo aqui da Rudolph, né, do que está acontecendo aqui dentro, e leva isso da porta para fora, trazendo parceiros para tratar desses temas com a gente, como hoje temos aqui a Flávia, a quem eu já agradeço aí pela generosidade do tempo de estar com a gente, para falar de transformação digital. A gente começa essa edição aqui já com uma novidade com relação ao formato, né? Eu acho que se a gente está falando de transformação, a gente já tem que dar o exemplo e a cada oportunidade a gente já trazer aí melhorias para o formato de fazer essas transmissões. A gente hoje abriu a oportunidade para quem desejasse de estar com a gente na sala aqui do Zoom, e estamos fazendo também a nossa transmissão pelo YouTube, como vínhamos fazendo até aqui, e depois, da mesma forma também que já vínhamos fazendo, vamos manter ali esse material disponível para quem quiser assistir em outro horário, né? A gente entende, por exemplo, temos vários colaboradores trabalhando agora no segundo turno, que não poderiam estar com a gente nesse horário, é impossível a gente ter um horário ali que a gente alcança todo mundo, então todo mundo pode ver ali também no momento que for mais apropriado, né? Flávia, eu já vou passar a bola para você, mas antes disso eu queria contextualizar só um pouco desse tema de transformação digital com o nosso universo na Rudolph, né? Transformação é uma palavra que ganhou muito espaço no nosso repertório de um tempo para cá, né? A gente está aí, o Zico nos lembrou esses dias numa reunião que nós estamos aí às vésperas, hoje literalmente na véspera de completar o aniversário de um ano de que nós sentamos pela primeira vez em sala ainda naquela ocasião para fazer uma discussão do comitê de crise, que a gente instalou então há exatos 12 meses amanhã. A gente instalou o nosso comitê de crise para trabalhar a forma de que nós lidaríamos com essa situação que se apresentou naquele momento. Sabíamos que estávamos num momento, né, que na época a gente falava que era o momento do vazio, né? Nós pegamos uma analogia que foi muito legal, assim, com o trapezista do circo, onde ele está agarrado numa barra de trapézio, ele está indo e chega uma hora que ele tem que soltar daquela barra e confiar que vai ter uma barra do outro lado para ele se agarrar, né? Então é aquele momento do vazio entre o passado que se foi e aquele futuro que não está ali ainda, né? E nós nos apoiamos naquele momento no que a gente passou a chamar das nossas trilhas de travessia, né? Que foram esses movimentos, esses caminhos que nós encontramos e que eles tinham em comum a gente abrir espaço para muita coisa que às vezes a gente olhava durante o nosso histórico recente e enxergávamos algumas coisas que a gente falava, poxa, isso daí é algo que é muito importante para a gente, um dia nós vamos ter que, né, um dia nós vamos fazer isso, né? E nós percebemos que esse dia chegou. E com isso nós nos conectamos aí realmente com vias mais inovadoras, empreendedoras, formas diferentes da gente avançar nesse nosso processo de transformação, percebendo que realmente isso tinha se acelerado de uma forma absurda e que nós precisaríamos realmente ter uma ação correspondente de transformação nossa, né? De lá para cá, a gente essa travessia, digamos, ela está feita, a travessia do espaço vazio, né? Nós estamos sempre em transformação. Eu acho que isso é uma coisa para a gente capturar.
é bastante importante a gente perceber que a mudança é algo constante, a transformação é algo constante, mas essa acelerada, ela é marcante, né? E quando nós agora, passado esse momento de emergência, digamos, olhando para esse mundo que a gente está encontrando aqui do outro lado, que a gente tem que sempre falar com muito cuidado disso, porque o outro lado, né, até mesmo do ponto de vista, se a gente pegar do ponto de vista do fator causador disso tudo, né, a própria pandemia, a gente está muito longe de ter atravessado isso, né? Mas já encontramos pelo menos um mínimo nível de previsibilidade de como é que as coisas se darão daqui em diante, né? Aquele mínimo nível que nós tínhamos, sabendo ainda que ele é ingrato às vezes e surpreendente. Mas nós, então, entramos nesse ciclo agora, Flávia, para te situar também e a todos que são principalmente de público externo, o nosso ciclo de planejamento agora de 2021, ele traz 4 trilhas, 4 caminhos estratégicos onde a transformação digital ela é parte integrante disso. Nós olhamos para a transformação cultural, é um processo que nós estamos atravessando, passando por esse processo de forma mais marcante, eu diria talvez há uns 18 meses, né, que a gente está realmente trabalhando isso de forma muito intensa. É um processo extremamente conectado com esse processo de transformação digital que aparece também, então, suportando a transformação cultural através da construção de uma organização mais ágil, mais enxuta e preparada para esse mundo digital, né? E com isso a gente vem puxando uma terceira trilha de consolidação das nossas competências. Então, a gente olhar, e a gente vai falar um pouco disso aqui hoje, de quais são essas competências demandadas por esse novo momento, como é que a gente consolida essas nossas competências e une essas novas competências a serem desenvolvidas a aquilo que nos caracteriza, aquilo que nos trouxe até aqui, nos faz fortes, e tudo aquilo que nos serve para esse novo momento, a gente alavanca através dessa consolidação de competências. E, por último, a última trilha, ela trata justamente de inovação, marca e mercados, que é como a gente trata justamente de como a gente leva a marca Rudolph para outros espaços. A gente vai falar aqui de algumas coisas relacionadas ao impacto da transformação digital também para os negócios, né? Mas o nosso objetivo aqui hoje é falar muito da perspectiva das pessoas. Ciclos de transformação como esse, né? A gente vai passando por ciclos de transformação, a empresa vem mudando muito ao longo do tempo, mas tem algumas coisas que não mudam, e uma delas é ter pessoas no centro de tudo que a gente faz, né? Então, isso eu acho que é muito importante quando a gente fala de temas como esse, que a princípio parecem muito ligados ao aspecto tecnológico e tudo isso, que a gente perceba realmente que as pessoas também estão no centro desse tipo de transformação e que é através delas que a gente vai chegar em algum lugar e é para elas que tudo que a gente faz é feito, né? Flávio, eu acho que isso é um bom ponto para te passar a bola. Eu queria pedir para você se apresentar aqui para quem não te conhece e falar um pouquinho de como é que você vê essa questão justamente, né? Até mesmo, acho que muita gente deve estar curioso, né? Por que a Flávia, eu conheço a Flávia como uma profissional de RH, uma executiva de RH, empresária voltada a esse segmento, né? O que a Flávia está fazendo falando de transformação digital, né? Legal, Alex. Então, boa noite aí a todos. Eu estou muito feliz. Antes de me apresentar, eu queria dizer que eu estou muito feliz, porque há um ano atrás, ou quase um ano atrás, você falou que amanhã faz um ano que vocês constituíram aí o comitê de crise, daí logo em seguida o meu coração me mandou mandar um videozinho para vocês. E eu fiz um videozinho há um ano atrás, mas assim, ainda muito inspirada por sobrevivência, né? A gente falava de sobrevivência naquela época. E agora, passados um ano, é muito bom vê-los aí, vivos, com saúde, com a empresa girando, no mundo que está girando, e a gente falando de transformação, a gente falando de evolução, falando de futuro, né? Então, que bom
que a gente sobreviveu a esse 1 ano e estou muito feliz, com o coração transbordando aqui de estar novamente com vocês. Então, eu sou a Flávia Curti, eu sou profissional de RH, portanto, eu adoro ver pessoas, então, quem quiser deixar a câmera ligada, mesmo que você esteja tomando a sua taça de vinho ou deitado no sofá, não tem problema, fiquem à vontade para abrir o microfone para fazer perguntas e a câmera para a gente poder interagir. Eu sou jornalista de formação, mas eu sou RH de carreira, de longa data, estou há mais de 25 anos aí no mercado, já fui executiva em empresas nacionais, já fui executiva em empresas multinacionais, sou paulistana, e há quase 20 anos tenho uma consultoria, que era a Cato, e agora é a Veli, uma consultoria voltada ao desenho e à implantação de soluções em RH. Parceira da Rudolph, faço parte desse universo incrível aí, que é o universo da Rudolph, né? E como o Alex falou, hoje não é a primeira vez que eu falo de transformação digital, eu tenho falado bastante sobre isso, e as pessoas geralmente perguntam, né, mas transformação digital não é coisa de TI? Não tinha que estar um profissional aí de tecnologia, um diretor de software house falando sobre o assunto? Também né? Mas, por conta disso, e para esclarecer, para que faça sentido, né, a minha presença aqui falando desse tema, eu acho que eu preciso começar conceituando, né, o que é transformação digital. Eu não sei se isso é realmente claro para todos nós, eu não sei nem se é para mim 100% claro, mas eu vou dizer para vocês um pouco do que eu vejo e de como eu entendo a transformação digital, né? E eu percebo que, assim, muita gente ainda pensa na transformação digital como um processo tecnológico, né? Ou pensam na transformação digital como um fim em si mesmo, né? A gente pensa que fazer transformação digital é automatizar processo, é a gente usar menos papel, é a gente comprar e implantar um software. É claro que essa transformação tecnológica é um pilar importante, né, da transformação digital, mas é um pilar. Ele não basta, né? E se a gente não ampliar esse conceito da transformação digital para nós mesmos, né? Para cada um de nós como profissional, como pessoa e também como pessoa jurídica, a gente não consegue entender qual é o nosso papel. Nós somos agentes de quê nesse processo? Ou nós não somos agentes, né? Basta a gente esperar. Então, a gente precisa ampliar esse conceito, né? E é importante que a gente entenda que a transformação digital não é um fim nela mesma. A transformação digital é um caminho, é uma trilha, é uma jornada. E nós, querendo ou não, já estamos nela. Nós não temos a escolha. É que nem está na pandemia. A gente não escolheu, a gente não tem como escolher. Só que a pandemia é uma coisa negativa, a transformação digital não. É o caminho que nos leva a um futuro que está muito aqui pertinho da gente, né? Que a gente chama da sociedade 5.0, onde as tecnologias conversam, né? Numa simbiose pelo bem da humanidade, pelo bem do ser humano, pelo incremento da qualidade de vida, pelo aumento de tempo, para tornar as coisas mais práticas para a gente. Então, a transformação digital é uma jornada, lembrem sempre disso, e nós estamos com o pezinho nela, querendo ou não. Agora, a gente que é mais velha, eu vou falar por mim, não vou falar pelo Alex, mas eu que não nasci numa era digital, né? A gente às vezes se assusta com isso. A gente olha para a transformação digital, ou a gente fala de transformação digital, parece que a gente está falando de um monstro, porque a gente vive hoje nessa parafernália de tecnologias e parece que a gente não vai dar conta, né, de estar atualizado e de efetivamente interagir com isso tudo. Mas, antes da gente pensar assim, não vou dar conta dessa mudança, é importante que a gente se acalme pensando que, assim, a gente sempre viveu mudança, né? O planeta Terra, ele se transforma desde que ele se percebeu como planeta Terra há mais de 4 bilhões de anos atrás. Essas transformações sempre aconteceram. O homem, né, o sapiens, que surgiu lá há 300 mil anos atrás, ele vem num processo de evolução sempre movido pela curiosidade, pela criatividade, né? Quando o homem lá, primata, riscava lá 2 pauzinhos de madeira para fazer o fogo, ele estava inovando, era um momento de disrupção, né? De
Flávia travou para todo mundo? Infelizmente, não sou Travou, eu. Né? Travou para mim também. Travou, Alex? Aqui também, para mim também. Sim. Ela caiu. Vamos esperar a Flávia voltar. Enquanto isso, eu vou sambar, dançar aqui, fazer algumas coisas para a gente. Eu vou aproveitar a oportunidade, pessoal, e vou dar uma adiantada em algumas coisas que eu comentaria adiante, né, no decorrer da nossa conversa, né? Primeiro... Flávia voltou. Está no mundo, Flávia. Opa, já está aí. Foi rápido, Flávia. Né? Caiu aqui, mas agora voltei. Eu estava contando para você. Mas não vou precisar. Transformação digital, a gente tem que se adaptar. Então, eu estava falando para vocês que meu pai era executivo da Ford e ele viajou pela primeira vez para os Estados Unidos, para Detroit, lá para conhecer a planta da Ford em Michigan, né? E nós éramos pequenas, nós somos em 3 irmãs, nós éramos pequenas, e a gente queria falar com o papai, porque o papai foi passar mais de um mês nos Estados Unidos e a gente queria falar com ele. E aí nós fomos, eu me lembro desse dia, de carro com a minha mãe à noite, até o centro de pesquisa da Ford, lá no Taboão, que não existe mais, infelizmente, né? Onde a gente conversou com uma telefonista lá, da Ford, que fez uma ligação telefônica para os Estados Unidos, naquela caixa cheia de... Nem sei se todo mundo aqui sabe o que é isso, mas tinha uma caixa telefônica, ela fez uma conexão com os Estados Unidos, desligou a conexão, a gente ficou lá sentada esperando um tempão, até aquele telefone, ou aquela caixa fazer um sinal, onde ela conseguiu falar com alguém nos Estados Unidos, que conectou com o hotel onde estava o meu pai, e a gente conseguiu falar com o meu pai, tipo assim, 3 minutos, porque era caríssimo, né? E isso não faz tanto tempo assim, isso faz, sei lá, menos de 40 anos, né? E hoje tem um aparelhinho aqui no meu bolso, em que eu consigo falar, como falei ontem à noite com uma amiga da Holanda, com uma amiga da Finlândia, colegas de intercâmbio, e a gente consegue se conectar instantaneamente com o mundo inteiro. Então, assim, eu não sou da era digital, mas a gente está acostumado a viver mudanças e a viver transformações. Então, a gente não precisa entrar em pânico. A única coisa que a gente precisa entender é que existem 2 elementos que fazem esse nosso momento ser diferente de todas essas mudanças e transformações que a humanidade já vivenciou. Um é a qualidade da tecnologia. A gente hoje tem tecnologia de alta complexidade. Então, a gente está numa era em que a gente fala de sistemas cognitivos, onde a tecnologia ela não processa só dados estruturados. Agora ela entende voz, ela entende som, ela entende o que for. Daqui a pouco ela vai entender a tua respiração e vai dizer qual é a tua pressão sanguínea, né? Então, esses sistemas cognitivos, a própria nuvem, né, que faz a gente ter um processamento muito mais rápido, mobilidade da informação, internet das coisas. Então, o primeiro elemento diferente nesse momento é a qualidade da tecnologia, que é de altíssimo nível, né, de altíssima capacidade e complexidade. E o segundo elemento, que é uma consequência do primeiro, é a velocidade. Então, enquanto a gente processava a mudança, né, num timing mais processável, né, mais digerível, hoje a gente não tem tempo de digerir, né? Eu tô lá conseguindo finalmente entender como é que funciona o Telegram, vem o Alex da Rudolph e fala assim, vou te inserir num grupo no Slack. Slack? Pô, já tem mais uma ferramenta, então, para a gente aprender. E assim a gente vai numa velocidade incrível, né, Alex? Esse eu aprendi contigo, não sabia que existia. Então, velocidade e tecnologia. E quando a gente coloca essas altas tecnologias, né, convergindo, fazendo parte do cotidiano das pessoas numa escala global, o que acontece quando isso, né, quando o cenário é esse? Disrupção. Então, a gente está num momento em que o processo da mudança foi tão acelerado e a gente evoluiu tecnologicamente, né, na humanidade com tamanha relevância que é um momento de disrupção. É o momento da gente aprender a fazer tudo diferente, a pensar diferente, a ter um modelo mental diferente, a mudar a forma que a gente trabalha, que a gente interage, que a gente consome. E, de novo, não é uma escolha, a gente já está nesse movimento, né?
Para eu falar menos e tomar um copinho de água e para inspirar aí vocês a também participarem, eu trouxe um vídeo que fala um pouco sobre... Faz um resumo dessa mudança. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. E aí vocês só me dizem se a tela apareceu e se o som tá bom, tá? Ou melhor, me avisem se o som não estiver bom. Se o som estiver bom, a gente toca a ficha. A imagem tá aí? Só faz um joinha para mim, Alex, por Sim, favor. tá tudo ok. Tá? Então vamos lá. O futuro on-life chegou. Já são mais de 8 bilhões de dispositivos conectados em todo o mundo. Em poucos anos, ultrapassaremos os 250 bilhões de dispositivos capazes de conectar pessoas, lugares, veículos, objetos e tudo o que se possa imaginar. A tecnologia deixa de ser um recurso e passa a ser parte do dia a dia das pessoas. Enquanto interagem, elas trabalham, viajam, constroem, cultivam, crescem, descobrem e consomem. Aliás, já reparou que a forma como as pessoas consomem também mudou? Cada vez mais ativo. Hoje o consumidor busca muito mais do que produtos ou serviços de alta qualidade. Ele busca experiências. Experiências que elevem sua percepção sobre marcas, produtos e serviços. Experiências que se tornam indispensáveis. A mesma tecnologia que molda a vida das pessoas constrói uma nova dinâmica de mercado ditada pela velocidade com que ela avança. E nesse modelo, poucos sobreviverão. A capacidade de desenvolver habilidades de adaptação ditará quais serão as empresas do futuro. Esse é o desafio da transformação digital. Quebrar paradigmas de mercado para oferecer o melhor, reagindo menos e agindo mais. Romper as barreiras de tempo e espaço através da tecnologia. Realinhar propósitos para construir uma cultura empresarial que fomente a inovação. Enxergando na tecnologia não uma ameaça, mas as portas para um horizonte de infinitas possibilidades. Transformação digital é tornar isso possível, sem esquecer que no centro de tudo estão apenas e simplesmente pessoas. E que o único limite da revolução é o da criatividade. Lembre-se, transformação digital não é uma meta, é uma jornada. E é o caminho que te permitirá ser relevante em um mundo onde on e offline não se separam mais. Bem-vindo à era pós-digital. Bem-vindo ao on-life. Vocês conseguiram ouvir bem? Sim? Sim? Ah, que bom, porque depois que eu compartilhei é que eu me lembrei de ver se o som também estava bem compartilhado. Perdão, deixa eu fechar aqui. Eu acho esse vídeo incrível, porque ele é curto, né? Ele é bem compacto e ele traz um resumo, né? Do que é esse momento e do que é a transformação digital. E aí eu vou, então, compartilhar agora com vocês um slide aqui que eu preparei, trazendo um pouco desses pontos para a gente abrir aí o nosso debate. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim, legal. Então, pessoal, um resumo, né, do que esse vídeo nos traz em termos de provocação. Reparem que ali em cima no vermelhinho está escrito nosso mindset, né? O nosso mindset de hoje ou de até hoje, vai? E aquilo que a gente precisa trabalhar em termos de novo mindset, né? Eu acho que o ponto principal da transformação digital, ou um dos, é que a tecnologia, até então, a gente via como recurso, ou até hoje a gente vê como recurso, vai. Eu tenho tecnologias no trabalho, na empresa, na minha vida, para facilitar um pouco a minha vida, mas ainda é um recurso, né? E nós precisamos internalizar que nesse novo comportamento e nessa nova sociedade, tecnologia é parte do dia a dia, é parte da gente, é parte do ser humano. Assim como tem um braço, tem uma perna, tem a tecnologia.
No nosso mindset, a gente já entendeu, né, depois de algumas décadas aí de muito exercício e de ouvindo muitos gurus, mentores e refletindo, a gente já entendeu que as pessoas são o centro das coisas. São as pessoas que trabalham, criam, descobrem, constroem, cultivam. Isso é super bacana. Eu acho que isso já é uma cultura amadurecida no mundo corporativo, né, em geral. Mas a gente precisa agora incorporar no nosso novo mindset que essas pessoas que trabalham, criam, descobrem e tudo mais, enquanto elas fazem tudo isso, elas também interagem o tempo todo. Então, as pessoas estão multiconectadas, né? E em termos de consumidor, de cliente, né, enquanto a gente focava muito no nosso produto e depois numa evolução, aí algumas décadas a gente entendeu que a gente precisava também ter serviços além de produtos diferenciados, né? E aí foi aquela era que a gente aprendeu a se comunicar melhor, aprendeu a ser mais acolhedor e participativo na vida do cliente e tal. Agora, no nosso novo mindset, a gente tem que ter produto de qualidade, óbvio, e a gente tem que ter serviço diferenciado, óbvio, mas a gente precisa gerar experiências, porque o nosso consumidor, o nosso cliente, exige e busca experiência. É assim que nós somos, né, como consumidores, sempre buscando experiências positivas, transformadoras, engrandecedoras, de aprendizagem, né, de troca. Vou tentar trocar o meu slide aqui, ele não está me obedecendo. Eu queria falar um pouco para vocês, e aí, Alex, eu acho até que a gente pode fazer uma troca de ideias aí, o que esse cenário todo, né, exige de cada um de nós. Eu tinha trazido, talvez o slide mude, que ele sempre tem um delayzinho aqui de transição. Eu trouxe alguns exemplos, né, de experiências que tem acontecido no mundo e que são, assim, extremos, né, da experiência digital na vida das pessoas, mas para nos inspirar mesmo, para daí a gente, então, poder fazer a conexão do que isso tudo tem a ver com a gente, com o trabalho da gente, com a Rudolph, com o nosso negócio, com o trabalho que cada um de nós realiza dentro da Rudolph, ou realiza como parceiro da Rudolph, como amigo da Rudolph, né? Mas o meu slide não está fazendo a transição aqui. Ô, Flávia, eu acho que tem algumas coisas que você comentou que vale a pena a gente explorar um pouquinho, né? Você começou lá quando você colocou assim que você fez esse paralelo de transformação causada pela pandemia com a transformação digital, fazendo referência àquela sendo uma transformação negativa, né? E a transformação digital como uma coisa positiva, né? E eu acho que é bacana a gente perceber também que ela não é inerentemente positiva, né? Ela abre infinitas possibilidades, como no vídeo falou, né? E infinitas possibilidades significa que a gente tem que fazer escolhas para que isso seja alguma coisa positiva para a gente. Eu falo aqui de escolhas tanto que a gente faz no nível individual, pessoa física, individual, pessoa jurídica, né? Mas também nas coisas que a gente, nas escolhas que a gente faz como sociedade, né? Eu acho que tudo isso, a transformação digital, ela nos empodera de uma forma com essas infinitas possibilidades que a gente, né? Acho que o que me ocorre, o que me vem em mente é, por exemplo, cenários distópicos de Black Mirror, né? Eu não tenho lá, tem aquelas séries Netflix, eu não sou fã de séries assim, já assisti 1 ou 2 episódios, mas trata justamente disso, de possibilidades que a gente tem em cenários não tão positivos com a transformação digital. Uhum. E nesse sentido, né, quando eu falo das opções individuais daí, é justamente também relacionado àquela questão de como a gente se adequa, como a gente se adapta a essa nova realidade. Será que você não tira o slide, Flávia? Vou tirar. E aí depois, talvez, se você quiser voltar, você pode voltar talvez até no outro slide lá onde você queria ir, né? Mas eu queria só chamar a atenção nesse sentido, com relação, sem viajar muito nessa questão das escolhas que a gente vai fazer daqui para frente como sociedade, em termos de como lidar com tudo isso com todas essas possibilidades que a transformação digital apresenta,
Mas eu queria falar no nível individual muito com relação às empresas, baseado numa frase que eu peguei outro dia numa palestra que eu estava assistindo, era lá acho que era no Fórum Econômico Mundial, e foi falado pelo CEO da Salesforce, né? Ele falou o seguinte: o futuro não é uma extensão do presente, né? Eu acho que isso mostra um ponto assim que eu acho que é muito dá muita clareza do que é a disrupção, né? E dentro do nosso segmento a gente tem uma história já recente que ela já mostra bastante o que isso significa, né? O futuro como uma extensão do presente, ele é bastante desafiador. Quando a gente está vivendo em cenários de continuidade, digamos, que não tem uma mudança de paradigma, como a gente está falando aí da trazida pela transformação digital, o que costuma se chamar de sociedade 5.0, né? Daqui a pouquinho dá para a gente falar um pouco disso, mas esses momentos de ruptura, eles não trazem aqueles mesmos desafios que a gente tem no momento de continuidade, onde a transformação ela é gradual. Então, pegando dentro do nosso segmento, né? Nós servimos muitas montadoras, né? O segmento automotivo é o segmento mais forte da Rudolph, aproximadamente 80% dos nossos negócios estão no setor automotivo, né? E nós tínhamos até outro dia os grandes players, acho que nós acompanhamos, muitos de nós aqui que estão presentes com a gente, eu certamente acompanhei esse momento em que, por exemplo, a gente falava lá das Big Three lá nos Estados Unidos, né? GM, Ford e Chrysler eram os grandes nomes, e eles começaram a ter uma grande ameaça das montadoras japonesas. A Toyota veio com sistemas revolucionários de produção, veio mudando todo o conceito de qualidade para o consumidor, e invadiu os Estados Unidos e fez com que essa indústria chacoalhasse e tivesse que reagir a algo que não tinha sido percebido por eles no primeiro momento como importante. Isso daí é a transformação normal, digamos, né? Isso daí é o futuro que naquele momento se apresentou como uma continuação do presente. Porque se a gente avança um pouquinho na história e vai ver o impacto da transformação que a gente está passando agora, primeiro de tudo, a gente fala que aquilo que as empresas foram aprendendo a fazer melhor, que é o carro, ele se torna pouco relevante, né? Hoje a gente não fala em carro, a gente fala na indústria da mobilidade. Então, outras soluções se apresentam para a indústria da mobilidade. Então, isso é revolução, né? E aí, quando a gente pega mesmo o próprio carro em si, como objeto de transformação, né? Eu peguei o número mais recente que eu encontrei em gráficos prontos ali, que é de dezembro, agora de dezembro de 2020, a respeito do market cap ali, do valor de mercado das empresas do setor automotivo, né? E a gente vai ver que aquela empresa que revolucionou lá atrás a forma como os carros eram feitos, que é a Toyota, ela tem sozinha mais ou menos o somatório das Big Three em termos de valor de mercado, né? Mas mais importante do que isso é o seguinte, é que a gente precisa pegar a Toyota, as Big Three, juntar Volkswagen, BMW e Honda e Daimler, para somar todas essas empresas juntas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nomes gigantes, para dar 580 bilhões de valor de mercado, que é o valor de mercado, que era o valor de mercado da Tesla naquela mesma data, né? Então, acho que isso é esse tipo de observação que permite a gente enxergar que o futuro não é uma extensão do presente, né? Que a gente está vivendo realmente um momento disruptivo e que faz, né, como a gente estava colocando aqui do ponto de vista da Rudolph, faz com que a gente realmente, ao tomar consciência disso, perceba o tamanho também da ruptura que nós precisamos nos nossos negócios para continuarmos relevantes naquilo que vem adiante, né? Faz sentido isso, Flávia? E aproveito também para dizer que os demais presentes aí são bem-vindos também. A gente tem, obviamente, uma proposta de fazer isso dentro do intervalo de 1 hora, né? Então, tem pessoas acompanhando lá também pelo YouTube, depois isso fica gravado, mas intervenções aqui também são muito bem-vindas para enriquecer esse nosso bate-papo. Mas eu queria, Flávia, que você comentasse um pouco disso, de como é que você vê essa situação também. Exatamente da mesma maneira, e eu trouxe aqui um exemplo, né? Eu vou tentar agora compartilhar o slide.
Existe uma empresa japonesa chamada Open Meals, vale a pena segui-los, Open Meals, e eles são uma empresa é uma food tech, né? Então, eles iniciaram a empresa com a intenção de, através de alta tecnologia, criar alternativas de alimentos vegetarianos, enfim. Como tem muitas food techs hoje no Brasil, inclusive, eu tenho uma filha vegetariana, a gente vive descobrindo, né, novos alimentos, né, produzidos com toda a carga nutritiva necessária e tal. Bem, a Open Meals, ela tem uma rede de comida japonesa, de sushis, enfim. E aí, para exemplificar também essa questão da ruptura, talvez uma evolução do negócio, né, dessa rede que eles têm de restaurante, seria pensar num cardápio vegetariano, muitos já têm, seria pensar num incremento do mix, né, de oferta do cardápio. Mas aí eu vou mostrar para vocês o que eles fizeram. Essa rede de comida japonesa, de sushi, chama Sushi Singularity. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse é um desenho, né, da loja que eles têm, do restaurante que eles têm em Tóquio. E se vocês repararem, atrás do Sushi Man tem 2 robozinhos, que são, na verdade, impressoras 3D. Mas o grande barato não está em fazer o sushi, porque você escolhe lá o formato do seu sushi e tal, e eles imprimem em 3D o sushi do jeitinho que você quer. Mas a inovação e a disrupção ainda não estão aí. Você, como consumidor e como cliente da casa, manda pro cadastro lá, pro sistema do Sushi Singularity, os seus últimos indicadores de saúde, seu exame de sangue, o seu exame de urina, os seus indicadores, a sua pressão, o índice da sua diabetes. E eles preparam não só o sushi no modelo que você deseja, como com todos os suplementos nutritivos e vitaminas e tudo o que você precisa para aquela sua condição de saúde. Então, a disrupção é incrível, tá? E, assim, não está tão longe da gente, porque eles inauguraram, no meio da pandemia, um Sushi Singularity em Nova York. Então, tá chegando aqui, e é uma experiência que eu não vejo a hora de vivenciar, né? Porque eles preparam o sushi com aquilo que vai completamente individualizado. Então, é uma ruptura no sistema, né? Você tem ali minimamente um cardápio, mas o seu sushi é o seu sushi. E mais, eles associam algo que para mim também é um caminho sem volta, que é o segmento de alimentos com saúde, né? É falar de saúde, falar de alimentação é falar de saúde, né? Que eu acho que é um caminho também diferente, né? E que aí todos os demais negócios, né? Os restaurantes italianos, as casas de hambúrguer, vão ter que entrar nessa vibe de pensar que existe um caminho agora, né? E quando um promove a disrupção, é uma cadeia, né, de transformação. Como é que eles respondem a isso, né? Associando alimento à saúde. Então, foi um outro exemplo, né? Além do exemplo aí do Alex, da Tesla, que eu acho incrível o que essa empresa fez e faz, e continuam fazendo, e continuam criando e buscando, enfim, inovações. E aí vem a grande... Pois não? Desculpa, eu achei que você estava numa boa pausa aí. Eu queria só abrir ali o Wolf, que acho que estava tentando falar alguma coisa. Já foi, Wolf? Acho que não cabe agora, porque talvez eu iria atalhar o processo. Mas eu percebo, e vou fazer a pergunta, mas sem esperar a resposta agora da Flávia, que o futuro não seriam pessoas? Uhum. É isso aí. Então, seu Wolfgang, mas é aí que vem justamente depois desses nossos exemplos, né, o gancho. O que que isso tudo tem a ver com a gente, né? O que que isso tudo tem a ver com as pessoas, né? E nós somos agentes, somos cidadãos, somos profissionais desse mundo, né, provedor
de soluções, de produtos, de serviços para essa sociedade. Então, na verdade, esses exemplos não são para mostrar que a tecnologia é o protagonista, são para mostrar que a tecnologia é uma aceleradora de um comportamento e de expectativas que o nosso cliente passa a ter também, que o nosso entorno passa a ter também, que os nossos filhos passam a ter também, né? E aí vem, então, a grande pergunta, que é qual é o nosso papel dentro disso tudo, né? Como é que a gente consegue conviver com isso, né? A tecnologia não é a protagonista. É por isso, fazendo o gancho lá com o começo, é por isso que eu, profissional de RH, estou aqui falando disso, né? Então, Flávia, pois não. Se a gente pega aqui a gente falou desse termo, né, sociedade 5.0, né? E a definição lá do Ministério da Ciência e Tecnologia do Japão a respeito da sociedade 5.0, ela diz o seguinte: é uma sociedade centrada no ser humano que balanceia o desenvolvimento econômico com a solução de problemas sociais por um sistema que integra em alto nível o ciberespaço e o espaço físico, né? Então, isso eu acho que tem estado muito presente nas discussões a respeito dessa questão de evolução tecnológica, justamente o como é que a gente dá conta disso, né? O que é ser humano em um mundo em que muitas funções, por exemplo, que nós percebemos como nossas na sociedade, podem ser assumidas de forma muito melhor do que a gente faz por máquinas, né? Então, para onde vai o propósito do ser humano, né? Eu acho que essa questão, assim, vários temas que são temas de interesse secular com relação ao autoconhecimento, com relação a como a gente se percebe, né, como ser humano, eles ganham outra dimensão nesse cenário, né? Sem dúvida. Eu estou compartilhando e descompartilhando a tela aqui porque eu não estou conseguindo passar. Eu trouxe aqui ainda falando, né, de um resumo dos pilares desse novo modelo de comportamento, né? O que a Sociedade 5.0, aí complementando a fala do Alex, traz como características, né, assim, pilares essenciais, né? Claro, as pessoas no centro, mas qual é a aura, né? Primeiro, a gente precisa entender, em termos de cenário, um cenário completamente globalizado, né? Isso significa o quê? Significa que a gente consegue ter acesso, interação, comunicação, interatividade com qualquer lugar do planeta. A Rudolph consegue, se ela quiser, entregar conteúdo, interagir, ter, enfim, fornecedores, parceiros no mundo inteiro, né? Então, hoje é assim que a gente se comporta, e isso não só no mundo dos negócios, né? Os seus filhos, os nossos filhos conseguem interagir com pessoas de qualquer lugar do planeta, seguem pessoas e interagem o tempo todo, num mundo completamente plano, né? Ainda a característica da digitalização. A digitalização aqui no sentido de termos acesso a conteúdos de qualquer natureza. A gente consegue acessar uma biblioteca de Harvard, de ler qualquer livro, né, baixando, muitas vezes de graça. Agora, na pandemia, a gente teve acesso gratuito a muito filme, a muito livro, a muito texto, a muita live, enfim. Então, um mundo completamente digital. Um usuário dessa tecnologia e das nossas, né, do que a gente provê a eles, com muito poder, muito empoderado, né, porque o usuário escolhe quando ele quer comprar, como ele quer comprar, quando ele quer receber, ele avalia a sua empresa, ele publica essa avaliação, ele conta para o mundo e estabelece a sua reputação, a reputação da sua empresa, né, então isso traz para a gente uma preocupação ainda maior com a reputação das nossas ações, dos nossos atos, da nossa marca, da nossa empresa, né? Um consumo atemporal, né? Um consumo, as pessoas estão conectadas 24/7 em qualquer lugar do planeta e podem consumir, né, ali pelo celular a qualquer momento, né? Isso demanda mudança nos modelos de negócio e, antes disso, obviamente, mudança no nosso mindset e transformações culturais, porque a gente precisa, e aí a gente finalmente chega no seu ponto, seu Wolfgang, na necessidade de ambientes de cooperação e aprendizagem. Não existe resposta para uma sociedade com essa complexidade que venha da cabeça de um único rei.
Não existe mais esse desenho, essa concepção, né? Não tem como a gente ter resposta para tudo, o líder ter resposta para tudo, né? E é somente a inteligência coletiva que vai conseguir chegar nas respostas para essa sociedade, para essa complexidade, para essa necessidade, essas novas necessidades e comportamentos das pessoas e dos consumidores, né? E aí, claro, falando de um jeito mais chulo, né? Claro, a gente está aqui falando da Rudolph, a Rudolph é B2B, poxa, mas a gente precisa lembrar, sempre lá no final da cadeia tem um ser humano, né? Você pode ver, a sua empresa pode vender... Não, no começo também. Claro, mas você vende para uma empresa que vende para uma empresa que vem B2B, 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 mas no fim a gente está pensando pessoas, né? Pessoas fazendo para pessoas usarem, para pessoas transformarem, para outras consumirem. Então, isso tem tudo a ver com a gente, né? Não é porque a gente está falando lá do comportamento do consumidor que a gente está pensando só no fim da cadeia e isso não tem a ver com a gente, né? Que estamos no começo da cadeia. Ô, Flávia, sim, claro. Não, eu só ia comentar que tem um tema que eu não gostaria de deixar passar. Claro. Conclui o raciocínio e depois a gente volta para ele. Eu vou de novo aqui no compartilhar. Não é esse slide que eu quero, só um pouquinho. Sei que a gente está na reta final aí do nosso tempo. Compartilhar mais um aqui. Então, falando de novo, né, do nosso mindset, né, eu sei que a gente está num processo de transformação, mas sendo cruel, dizendo, não, o nosso mindset, o mindset antigo, ou pelo menos a herança que nós temos no nosso mindset, é de estruturas hierárquicas de comando e controle, né, e para que a gente tenha um ambiente que fomente justamente a criatividade, a curiosidade, a transformação, para que a gente responda, né, com velocidade a essa transformação global, a gente precisa pensar e transformar a nossa estrutura no caminho da horizontalidade, né? E eu sei que a Rudolph tem uma preocupação, e a Rudolph é pioneira até na nossa região nesse sentido, né? Mas a gente precisa lembrar que a gente tem pessoas novas, né, entrando a cada ano, que precisam e que trazem essa herança do comando e controle, que precisam se aculturar, né? Cada vez mais nesse sentido de que nós precisamos dar poder às pessoas, nós precisamos dar voz às pessoas para que a gente fomente a inteligência coletiva, porque é só ela que vai nos levar às respostas que a gente precisa. No nosso mindset, ou no mindset antigo, ou na nossa herança de mindset, a gente traz o planejamento centralizado, né? E quando a gente rompe com o planejamento centralizado, a gente pelo que a gente substitui, né, o planejamento centralizado? Um propósito comum, um propósito claro, e daí a gente conecta cada pessoa com os seus próprios objetivos e propósitos de vida ao nosso propósito comum, né? Então, hoje não cabe mais a gente ter estruturas rígidas, extremamente verticais, com a inteligência dentro de uma central, lá num escritório blindado. Não combina mais com tudo aquilo que a gente precisa fazer e tudo aquilo que a gente precisa transformar não só em termos de produtos e serviços, mas de nós como pessoas, não combina mais, né? A gente não desenvolve se a gente não rompe com esse modelo, né? E houve um tempo, eu me lembro, a gente sempre fez planos de remuneração, carreira e tal, e houve um tempo em que a gente parou de desenhar organogramas com caixinhas, né? E as empresas começaram a pedir para a gente inovar, desenhar organogramas redondos e tal, mas o acionista continuava no centro, né? E quando eu digo acionista, não é que ele é menos importante, não, até porque o acionista também é uma fonte de sustentabilidade, né, para a empresa. Mas o lucro estava sempre no centro, o resultado sempre no centro, como um fim em si só, né? E hoje, no novo mindset, pensando na estrutura horizontal, no propósito comum e claro, a gente precisa pensar em clientes e pessoas no centro. Na verdade, é a mesma coisa, clientes são pessoas, né? Então, no centro, né? E aí, de novo, dentro não de uma visão romantizada, né? Mas numa visão de
democracia, de cooperação, de novo, inteligência coletiva, né? Alex, não sei se você quer falar, eu tenho ainda um último slide. Eu acho que eu queria só fazer uma inserção aí, Flávia, porque você tratou justamente dessa questão quando você abordou esses aspectos que são, digamos, mais organizacionais, culturais, né, e os aspectos relacionados à transformação digital que vem cercando isso tudo, né? Tudo faz parte do mesmo processo, no fim das contas. É muito difícil a gente falar, não, isso aqui é transformação cultural, isso é reinvenção organizacional para esse novo contexto, e que engloba todas essas coisas aí, né? E você falou, por exemplo, ali da dificuldade que nós temos como pessoas, né? De nos adequarmos a esses novos paradigmas, né? A gente, obviamente, por força do hábito, por força de muita coisa que a gente aprendeu e enraizou como verdades, né? A gente, às vezes, tem dificuldade de virar esses paradigmas. E nós, como lideranças empresariais, a gente carrega a dificuldade da gente mudar a nós mesmos, né? Para, a partir dali, a gente conseguir levar isso adiante e multiplicar, contagiar esse outro paradigma que nos serve melhor nesse momento, né? Esses outros valores, né? Uma frase que eu ouvi também, né? Os valores da quarta revolução industrial são outros, né? Eu acho que faz muito sentido a gente pensar dessa forma quando a gente avalia isso de uma forma geral. Mas o que eu queria pegar é um ponto, Flávia, que eu queria muito a tua contribuição com a gente, que é o seguinte: olhar para a questão do gap de competências, né? Dentro desse contexto de como é que a gente se adapta, como é que as pessoas, como é que cada um de nós que está aqui se adequa a esse novo momento, né? Quando a gente fala desse gap de competências, teve uma pesquisa da Deloitte em 2019 que constatou o seguinte: somente 47% dos executivos que participaram dessa entrevista consideravam que estavam fazendo bastante para desenvolver a força de trabalho demandada por esse novo momento. E mais surpreendente, né, é que 80% deles acreditavam que isso não deveria ser ônus das empresas, que esse desenvolvimento, essa adequação, ela é responsabilidade do governo, ela é responsabilidade das instituições de ensino, ela é responsabilidade das próprias pessoas, né? E aqui na Rudolph você conhece o nosso propósito, né, Fábio? Nosso propósito é inspirar e desenvolver pessoas para a excelência. E eu vejo nisso uma grande oportunidade, né? Porque a gente abraça essa missão para nós, e eu acredito muito que quem esperar que isso venha de outro lugar vai morrer na fila, né? E como a gente tem isso na veia, é algo muito forte para a gente nesse momento. Eu queria que você ajudasse a gente a enxergar um pouco assim: quais são essas novas competências? Quais são essas novas habilidades? Quais são esses valores, esses paradigmas aí? Dá uma resumidinha para a gente, onde é que pega? Tá. Então, eu vou falar enquanto eu projeto aqui o meu último slide, né? Dentro desses desafios que a transformação digital traz para as nossas organizações, né? A questão de colocar o cliente no centro, e aí a gente precisar otimizar processo, transformar produto, a gente usar dados, né? Acabamos falando um pouco sobre isso, mas hoje a gente tem a possibilidade de usar a inteligência, né, artificial para aprender com eles, para transformar justamente a partir deles. E o desafio de horizontalizar a estrutura e empoderar pessoas, aí eu trouxe ali algumas das competências. Perdão, tem uma falha ali. Não tem, não, é muita transparência mesmo, Flávio. Transparência é completamente necessária 3 vezes. Mas eu vou falar delas, então, aqui, e daí a gente, quando chegar ali na transparência, a gente compartilha, porque tem mais 2 extremamente importantes. Então, assim, em primeiro lugar, né, Alex, humildade e empatia. Para a liderança, isso é um exercício penoso. Eu vou descompartilhar aqui para a gente se enxergar. É muitas vezes um exercício penoso, né? Porque nós, como líderes, e quem é líder já há mais tempo, a gente já deu muita resposta, a gente já achou muita solução para muito problema, né? Então, a gente exercitou essa musculatura de dar a resposta, de ser a cabeça que pensa na solução, de ser o agente da mobilização e tal. E hoje, nesse novo formato, ou nessa nova cultura que a gente precisa se encaixar,
a gente precisa ter a humildade de internalizar a crença de que eu preciso desaprender algumas das minhas metodologias e desapegar de algumas das minhas crenças para que eu possa dar espaço a novos aprendizados e a novas formas de fazer, né? Foi super legal. Uma vez a gente fez uma atividade na Rudolph, você abriu, quando a gente teve aquele lance dos games, você abriu dizendo assim, as competências que não nos trouxeram até aqui não são as que vão nos levar para o futuro. E é bem isso, né? A gente precisa ter muita humildade e empatia para a gente entender que o outro, e muitas vezes aquele outro que está lá na ponta da operação, que é o subordinado do nosso subordinado, vai ter uma resposta muito melhor do que nós. Então, em primeiro lugar, é esse desapego da autoridade, né? Eu acho que esse é o exercício mais nobre da liderança nesse momento, porque nós somos vaidosos por natureza e a gente exercitou a autoridade por muito tempo, né? Depois, a questão da adaptabilidade, da flexibilidade, né? A gente, diante dessa dinâmica e dessa velocidade de transformação, o certo de hoje pode já não ser o certo de amanhã. Então, a gente precisa vencer, né, essa ânsia de encontrarmos soluções e respostas perenes, porque não vai mais ser assim, né? O certo de hoje já não é mais o certo de amanhã. Amanhã a gente precisa repensar, a gente precisa se readaptar e talvez fazer de uma forma diferente e melhor, porque senão a gente não acompanha, né, a batida do bumbo. Então, adaptabilidade e flexibilidade. E aí, só um ponto que eu queria colocar, quando a gente fala em adaptabilidade, em ser flexível, em ser humilde e tal, a gente não está falando de apatia, né? A gente está falando, muito pelo contrário, é um exercício de se entender como agente protagonista e de perceber que essa transformação precisa acontecer dentro de ti, com urgência, né? Então, ser humilde não é ser apático, não é ser permissivo, é perceber que é importante dar voz, dar espaço, né? Trazer a contribuição das pessoas e ouvir as pessoas com a relevância que essa voz merece ter de ouvido, né? Bem, aí sim veio a transparência 3 vezes. Claro, a gente está falando de uma era em que a gente precisa aproveitar a oportunidade de usar dados a nosso favor, né? Para que a gente faça análises, para que a gente, e isso não só com relação ao desenvolvimento de produto e serviço, isso com relação às pessoas. Eu conheci uma empresa em Itajaí que eles fizeram assim, sem tecnologia, fizeram num Excelzão uma análise do perfil de representantes comerciais versus o perfil de clientes e o índice de venda, né? A performance de venda de cada um deles para entender qual é o melhor perfil de representante para cada cluster de clientes que eles têm, através de inteligência artificial, só que era um Excelzão. Então, aí eles chegaram com estudo de dados e entendendo que, né, que aquela base, aquele emaranhado de informações que eles têm, poderiam ajudar no processo de alocar as pessoas certas para os lugares certos e para a missão certa, né? Que isso é um grande desafio também, né, para a liderança, assim. Já que a gente está fazendo todo mundo virar protagonista, a gente precisa fazer, para isso tudo dar certo, as pessoas certas precisam estar no lugar certo, né? Então, foi um projeto muito bacana e depois eles desenvolveram um sistema com base nisso que eles precisavam ter de informação, né? Qual é o perfil, em termos de perfil comportamental e psicológico e tal, que mais dá certo com aquele tipo de cliente, com aquele tipo de produto. E aí as pessoas são mais felizes quando a gente cruza essas informações e faz uso delas, né? E as outras 2 características que eu errei ali no slide e não apareceram são confiança, né? Então, assim, a gente só consegue delegar e criar essa ambiência de participação, de cooperativismo, né, e de cocriação das soluções, se as relações de confiança são muito bem trabalhadas, né? E a confiança é algo, é um tema para uma outra live inteira, né? Porque a confiança, a gente às vezes fala, você confia no fulano? Confio.
Mas quando a gente abre, né, os pontos da confiança, existe até um livro bem bacana que chama O Poder da Confiança, que abre a confiança em 13 aspectos. Você consegue olhar a pessoa nos olhos, você consegue dar atenção ao que ela fala com escuta ativa, e aí você faz uma análise de como as relações de confiança são, na verdade, frágeis nas organizações, né? Então, um foco bastante importante é a gente trabalhar as relações de confiança na sua essência, na sua profundidade, né? E, por fim, acho que uma das competências também que tem estado muito em voga, mas, apesar disso, nós já falamos sobre ela, Alex, e eu acredito muito que é uma competência desse futuro de agora, né? Que é a antifragilidade, né? A antifragilidade. Houve um tempo em que a gente falava muito da resiliência, eu não sei se é claro para todo mundo a diferença, né, da resiliência com a antifragilidade. A resiliência parte do princípio que você, ao sofrer com uma crise, porque houve um erro, porque houve um trauma, porque houve uma pandemia, você tem a habilidade de voltar ao estado normal, né? E essa questão do voltar talvez não caiba mais. A gente, ao invés de voltar, como diz a resiliência, o que a antifragilidade nos diz é que a gente evolua, aprenda com esse processo, aprenda com essa crise, com esse erro, com esse problema que vivenciamos, e que a gente passe a um novo estado, a um estado melhor, a uma condição melhor, que é aquela posição A mais o aprendizado do trauma, né? Que nos leva a um novo patamar. Então, hoje eu não acredito mais na questão da resiliência, porque eu voltar ao estado normal, poxa, a gente não está aqui para voltar, a gente está aqui para ir para frente, para evoluir, né? Então, antifragilidade também é uma competência muito demandada, muito desejada, e eu acho até que é uma competência para a gente sofrer menos com toda essa mudança, né? Se a gente pensar que a cada ruptura a gente aprende, evolui, aprende, evolui, aprende, evolui, o jogo fica muito mais legal, né? É isso. Eu acho que esse processo, né, da gente como protagonista da transformação digital nos convida a agir muito mais do que reagir, né? Eu acho que é isso, assim, é a gente se colocar como agente, se colocar como protagonista e se perguntar como é que eu, André, Roberto, Zico, Denis, Sidley, como é que eu faço parte desse processo? Qual é o meu papel individual? Onde eu preciso me transformar para poder contribuir, né, com essa nossa empresa, para que ela possa contribuir com a nossa comunidade, com a nossa sociedade, com o nosso universo, né? É isso. É um grande barato a jornada. Muito legal, Flávia. Agradeço pela exposição. Queria aproveitar agora, a gente encerrou o nosso tempo regulamentar, né, os 60 minutos que a gente havia previsto. Mas eu creio que, à medida que houver disposição aí e disponibilidade sua também, Flávia, a gente pode abrir agora para algumas perguntas, né? Compreendendo aí que ainda há espaço para a gente fazer isso, né? Então, eu abro ali pelo YouTube, recebi agora que a gente não tem nenhuma pergunta chegando por lá, eu abro para o pessoal que está aqui com a gente na sala do Zoom, para ficarem à vontade aí, trazer qualquer tema que vocês entendam que a gente deveria se aprofundar um pouquinho mais. Ou o pessoal opta pela pontualidade realmente e concluímos aqui com um atraso bem pequenininho. Vou me meter. Alex, vai lá primeiro. Posso fazer uma perguntinha bem rápida? Claro, Zico. Tá. Flávia, e assim, você que vive nesse mundo de RH muito mais imerso do que a gente, até para entender um pouquinho de como as pessoas estão reagindo com isso, né? Olhando para tudo isso que a gente espera, né? Onde no centro estão as pessoas e a gente vê que em toda transformação tem a pessoa no centro buscando essa transformação, né? Como você tem visto a preparação desses profissionais, né? Vamos falar em indústria, vamos falar comércio, né? Você tem percebido as pessoas buscando se preparar
ou a gente ainda está no estágio de buscar conhecer qual é o tamanho desse bicho para depois saber como lidar com ele, né? Porque é muita informação, a gente vê muito fórum, muita live sobre esse tema, mas a gente ainda vê pouca gente na prática vivenciando, sentindo ele trabalhando e transformar as empresas, né? Como que você vem percebendo isso no profissionalismo, né? Na construção de desenvolvimento de cada profissional? Ô Zico, falando muito francamente contigo, a minha visibilidade mais em profundidade é mais aqui no nosso estado, né? Então, eu não consigo avaliar, porque é muito superficial a minha visão com relação a outros mercados. Aqui não, aqui eu estou próxima do empresário, dos executivos, e eu vejo que a jornada é longa ainda, tá? A jornada é longa porque ainda existe uma resistência de aceitação desse processo, né? Então, a gente tem uma herança muito forte das estruturas de comando e controle, né? A gente ainda tem muito da necessidade dos modelos de autoridade, né? Dentro da nossa comunidade empresarial aqui. Então, eu vejo que a jornada é longa, mas uma coisa que eu sempre achei, e já comentei isso com o seu Wolfgang, já comentei isso com o Alex, que isso é uma oportunidade para a Rudolph, porque eu vejo que vocês, desde sempre, têm uma pegada diferente, uma preocupação diferente, né? E essa consciência, né, pragmática, né, não romântica, de que as pessoas são o centro, né, de toda a transformação. Então, eu digo que é uma oportunidade de influenciar esse meio, né? E aí, como profissional de RH, eu peço ajuda da Rudolph de nos ajudar justamente a influenciar o meio empresarial a romperem com essa rigidez de estrutura, com esse modelo, né, de comando e controle que ainda é muito presente, tá, nos nossos... Então, a gente tem, de um lado, executivos que predominantemente ainda têm esse perfil, e, de outro, um grupo de líderes extremamente imaturos que também ainda não estão preparados para assumir, para capitanear, esse processo, né? Então, eu acho que é uma oportunidade de influenciar, né? Eu sei que a Rudolph tem essa ânsia também, né? De levar um pouco da crença e das práticas dela para a comunidade. Eu super assino embaixo disso, tá? A Flávia é minha parceira, trazendo aqui o nosso capítulo do capitalismo consciente aqui para a Catarina, né, Flávia? Essa é uma forma bacana da gente trazer essa influência, né? Eu acho que, assim, por um lado, eu concordo com a tua observação, né? Tenho a mesma observação, mas, ao mesmo tempo, tenho uma observação também crescente à medida que venho trabalhando e me colocando mais da porta para fora, como esse programa aqui se propõe a fazer também. Tenho percebido muito a abertura e o quanto são bem-vindas essas ideias, o quanto a clareza está aparecendo para todo mundo de que realmente a gente precisa desconstruir alguns paradigmas, desaprender algumas coisas, aprender algumas coisas novas e nos adaptarmos a essa nova realidade que realmente muda muito até das palavras que a gente utiliza para lidar com essas questões organizacionais. Né? E sabe, Alex, eu acho que as pessoas, pensando nos líderes e empresários, desejam isso, mas não sabem que desejam. Porque vivendo essa dinâmica que a gente está vivendo no mundo, né, e essa velocidade de necessidade de transformação, versus uma estrutura de comando e controle, isso está pegando na saúde das pessoas, né? Então, mudar o modelo também traz leveza para a vida do empresário e do executivo, né? Então, eu acho que eles desejam isso, eles só não sabem que existem outras possibilidades, né? Então, a gente precisa provocar mesmo, e eu também tenho procurado provocar ao máximo aí para a gente fazer essa transformação na comunidade, da nossa comunidade empresarial, né? Muito bom. Wolfgang e o Paza iam falar alguma coisa ali. Ainda cabe?
Wolfgang, fica à vontade, faz as honras primeiro aí. Não, André, vai. Tem cachorro latindo aqui, eu vou deixar passar isso. Eu queria ver contigo, Flávia, como é que tu vê os malefícios que essa transformação está trazendo, né? A gente falou muito de benefício, de novo modelo mental e tal, assim como a Revolução Industrial, a antiga Revolução de Escala trouxe coisas ruins, excesso de fast food, de padronização, de trânsito, de um monte de coisa, que essa Revolução Digital está nos permitindo superar. Estamos aqui, ninguém saiu de casa, ninguém pegou um carro, ninguém está preso, ninguém queimou combustível, né? Estamos todos nos reunindo aqui. Essas melhorias a gente tem, por outro lado, muita informação hoje, uma obesidade mental, excesso de informação, ansiedade, a incapacidade que a gente tem de lidar, ou ainda de não estar adaptado a lidar com isso, a ponto de gerar vários contras, né? Excesso de telas, de hiperconectividade. Como é que tu enxerga isso nas pessoas e impactando até também as pessoas no dia a dia, no trabalho, e o que isso traz, na tua opinião? A pandemia trouxe para a gente uma aceleração ainda nesse sentido, né, André? A gente teve que aprender a comandar todas essas ferramentas, porque era o que a gente tinha de possibilidade, né? E aí surgiu uma outra pandemia que a gente também vive há um ano ou mais, e que a gente fala muito pouco sobre ela, que é a pandemia da saúde mental, né? A gente tem hoje um número de pessoas em níveis de estresse, ansiedade, pânico, enfim, muito grande dentro das organizações. A gente tem feito alguns diagnósticos em chão de fábrica, e a gente descobriu algumas coisas do tipo pessoas que levam Rivotril escondido na bolsa e trocam Rivotril no vestiário, um dá gotinha para o outro, e vão lá operar uma máquina, né? Então, essa velocidade traz essa falta de ar, né, para a gente, essa hiperconectividade traz um pouco de falta de ar. Uma palavra legal, Flávia, é infoxicação. Isso, infoxicação, boa. Boa, é terrível, né? Mas, enfim, eu acho que o nosso grande desafio é calibrar, né? Eu vejo que, assim, se a gente souber calibrar, André, talvez não haja malefício, porque a tecnologia está disponível, mas eu não preciso pegar tudo e me conectar a tudo. A questão é que a gente não tem muita noção ainda dessa calibragem, né? De fazer a tecnologia nos gerar qualidade de vida, e não o contrário, né? E não deixar de interagir com meu filho porque eu estou no Instagram, né? Agora, nós, né, que já vivemos sem isso, que somos adultos, né? Eu acho que a nossa missão é ainda mais forte, né, junto aos nossos filhos, por exemplo, que tem filho que está sendo alfabetizado em aula online, né? E que talvez não estejam agora, desde pequenos, já vivendo outros modelos de brincar no parque da escola, interagindo com pessoas. Então, eu acho que uma preocupação é a sociabilidade, né? Porque o ser humano é um ser social. Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa estar sempre alerta e para não perdermos isso, né? Temos que continuar sendo seres sociais, porque a gente cresce nas interações humanas, né? Então, é isso. Essa é a minha grande preocupação, é a gente ter essa noção e criar limites, né? Limites de tempo, de conexão, limites, para a gente viver a vida real, né? Por isso que o vídeo fala do on-life. A gente hoje está no modelo online. A gente não chegou no on-life ainda, porque a gente não está com essa calibragem bem feita, né? Quando a gente conseguir ter o online necessário para a qualidade de vida e continuar vivendo no mundo real, né? Aí a gente chegou no ápice, aí no modelo bacana, né? Da combinação da tecnologia com a nossa vida real, né? Concordo contigo. Acho que o desafio é chegar lá mesmo, né? O nosso histórico nos mostra que a gente não tem toda essa disciplina e esse equilíbrio. Fast food, por exemplo, não se produz, a gente não produz nossa comida em casa, cuida tanto da alimentação quanto deveria. Tu vai no fácil, tu vai no cômodo, né? E acaba entrando num hábito, num piloto automático, e como quebrar isso que é o desafio, né? Mas é legal. Não desaprender a se relacionar, né? Assim, essa pandemia gerou tanto divórcio. Eu fiquei tão chocada com isso, porque as pessoas não sabiam conviver, e elas tiveram que conviver e se separaram, né? Alguns se fortaleceram, né? Mas vários perceberam que não dá para viver no mesmo teto, porque não viviam, né? Estavam sempre conectados a outras coisas, né?
enfim. O cachorro parou de latir aí, Wolfgang? Sim. Sinceramente, não sei por onde começo, mas vou pelo fim, então. Eu anotei aqui nos meus notes que um dos destinos de viagem é Joinville. Joinville, Flávia? Curitiba. A Flávia fica em Blumenau, Wolfgang. Eu fico em Blumenau, Blumenau. é mais perto. Destino de viagem que você arrumou. Sou vizinha. Então, de combinar contigo uma conversa sem tema, porém com tempo. Uhum. Mas vou pegar com duas coisas aqui. Você, ao longo do processo da conversa, a gente falou em balancear, né? Os japoneses ali balancearam o desenvolvimento econômico, o ser humano. E agora você falou em calibrar. E coloco mais um elemento. Lá no começo dos anos 90, eu participei de um treinamento, formação chamado grid gerencial. Ali o 9 mais 9 é o paternalista e o 9-9, que Deus, nunca perguntei, mas acho que 10-10 é Deus, né? Não sei. Mas o 9 mais 9 é um pouquinho aqui, um pouquinho lá. O equilíbrio. Né? Exijo tudo, mas eu também. Então, quando tem também, né? E você, numa das transparências ali, você colocou num dos Slides, você colocou 3 vezes transparência. Então, eu não gosto de balanço, de calibrar, porque é que nem balança, né? Aqui tem muito, então tem pouco, então tem que botar mais ou tirar aqui para ficar equilibrado. Cumplicidade necessita de autenticidade e de transparência total, né? Então, eu só consigo ser como nós na Rudolph ali vimos há uns 15 anos, talvez, chutando lá nos 3 pilares, eu só consigo ser empático e afetivo quando eu tenho autoestima, quando eu tenho valor. Quando eu sou levado, quando eu sou ouvido apaixonadamente, quando eu sou levado a sério e quando eu não sou julgado. E tudo isso é para nós, para pessoas. Então, qualquer coisa, não quero desenvolvimento econômico se não é para pessoas. Então, a digitalização, ela apenas facilitou a questão. E a aproximação mostrou que ou nós nos levamos a sério, nós queremos entender o outro e não precisar concordar. O Joca está aqui, sabe que eu nunca vou concordar com ele em torcer para o Fluminense, mas eu amo mesmo assim, né? Poxa, é fantástico, a diversidade é fantástica, mas eu preciso saber que eu tenho valor. E o nosso vizinho precisa, o nosso fornecedor precisa, a pessoa do nosso cliente, porque tudo são pessoas, né? Então, esse é o fantástico. E quero dizer para vocês todos aqui, de vez em quando a gente se pergunta, puxa, mas fazendo isso, acreditando em pessoas e querendo ir mais longe, seria tão bom se as contas já tivessem pagas, né, por resto da vida, né? Então a gente não precisaria se preocupar com esse negócio, né? Poderia ficar com o Denis aqui, que está junto, só para curtir a pessoa do Denis, e não para cuidar dos financiamentos. Mas então, é isso que eu quero provocar. Assim, não vamos tentar equilibrar as coisas, não vamos tentar calibrar as coisas. Vamos desenvolver e nos relacionar em ambientes, procurar ambientes que realmente a gente possa ser a gente. É claro que a verdade é a melhor arma de ataque e de defesa, como eu vi há muitos anos, porém, para os competentes, para os que estão a fim de avançarem, né?
para os outros não serve para nada. É só a derrota mais antecipada. E isso me alegra muito aqui em eu poder ser eu. Nossa, que presente fantástico que Deus me deu em colocar todos vocês ao meu redor. Obrigado, Flávia. Mas eu quero marcar com você, tá? Não sei o que vai sair disso. Eu não vou dormir essa noite esperando esse dia, para a gente abrir uma garrafa boa de vinho e conversarmos muito. E eu também sou muito grata de ter todo Flávia, o que muda o Senhor Flávia, na minha vida. Sem tirar o Éder, o Daniel, acho que é meu filho, o Daniel aqui, o Joca, o Rainer, o Fabrício, o Cleiton, o Zico, o Denis, o André, a Elaine, o Roberto, já morei com ele. O Alex, puxa, cada pessoa é única. E a gente poder estar andando numa visão de realmente buscar excelência, e isso a gente vai perceber, no final das contas, que a nossa fragilidade é uma oportunidade para a gente declarar falência e entender que é por graça a vida. Então, vamos continuar nessa aventura. Obrigado, Flávio. Muito bom, Rô. Obrigada. Acho que a gente não precisa nem fazer encerramento, né? Que senão a gente atrapalha aí. Tá feito. Muito bom. Eu só queria, então, tomar essa oportunidade para te agradecer mais uma vez, Flávia, pela tua generosidade aí de estar com a gente nessa noite, bater esse papo. Agradecer a cada um dos que puderam participar aí com a gente até agora, aqui diretamente com a gente no Zoom, lá pelo YouTube, e a todo mundo depois que tomou o tempo também para nos ouvir. Eu espero que isso tenha trazido alguma contribuição aí nesse caminho de descoberta a respeito dessas implicações da transformação digital, a consciência de que ela está aí e de que nós estamos todos participando desse processo e temos escolhas importantes a fazer e temos habilidades importantes a desenvolver para estarmos prontos para o que a gente está encontrando aí. Então, obrigado mais uma vez a todos e mês que vem tem mais. A gente provavelmente vai continuar um pouco nesses aspectos que beliscam o tecnológico. A gente tem, provavelmente vamos falar de indústria 4.0, também com esse contexto humano, e olhar para esses aspectos justamente com base na experiência que estamos desenvolvendo aqui, né, em parceria com um dos nossos grandes clientes, que deve estar com a gente nessa live, nessa próxima live aí, um piloto de muito aprendizado até aqui e de muita clareza a respeito desses outros aspectos não tecnológicos e que são, por sua vez, os grandes habilitadores disso tudo e onde a gente realmente colhe os grandes efeitos disso. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Obrigadão, Flávia. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.